mas eu acho que todas essas que votaram contra o Lula têm algo em comum. O antipetismo enraizado na sociedade. Mas é claro certo? que tem, mas isso, Paulo, e qual é o problema disso? Quer dizer, tem uma outra parte que pensa diferente e vai ser assim sempre. O que vai mudar é o tamanho desse grupo. Ora vai ser maior, ora vai ser menor. E em 2018 ele foi maior, agora ele foi um pouco menor. E há muita gente, há tucanos. Eu não vou cair nessa falácia, essa coisa idiota, dizer que Amoedo, Helena Landau e tal, essa turma virou petista, ou virou comunista, ou sei lá o quê. Essas pessoas, elas não votaram aí no presidente Lula porque gostam do presidente Lula, porque concordam com as suas ideias. Elas votaram também porque elas abominam o outro lado. Isso, ódio ao Bolsonaro. Da mesma forma que tem gente que votou no Bolsonaro porque abomina o Lula. Isso faz parte do jogo político, é assim. E não é porque o Lula está falando algumas coisas que provavelmente descontentem esse grupo que eles vão passar a apoiar o Bolsonaro amanhã. Não se trata disso, é mais profundo. É uma ruptura um pouco mais profunda. Agora, por mais que essas ideias, que esses grupos sejam antagônicos e conflitantes, o que a gente não pode, de forma alguma, admitir é que se coloque a segurança institucional em risco, porque esse é um bem muito maior. Muito bem. Constantino, eu vi que você me pediu a palavra. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua gigantesca audiência em todo o Brasil. São 5h30 da tarde. Vamos lá, por favor, porque eu acho interessante a gente debater isso. Para onde vai o antipetismo, né? Depois dessa situação, essa indignação toda, ela vai culminar no quê? Paulo, isso é uma boa questão, mas antes do antipetismo, o denominador comum dessas pessoas que há sim um consenso, não há consenso sobre como reagir, que é a sua pergunta, é verdade, mas há um consenso de que já houve uma ruptura institucional no país. Isso é que o cinismo pipérnico ignora. Então, o que o Piperno está defendendo é muito análogo ao que a esquerda fala em relação aos cristãos, que é assim, não, é liberdade religiosa, você pode ser cristão desde que você fique rezando num quartinho fechado. Se você sair do quarto e trouxer as suas crenças religiosas para debate público e político sobre aborto, por exemplo, não, aí o Estado é laico, que eles confundem com o Estado antirreligioso, mais especificamente anticristão, porque religião de Umbanda e tudo pode. Então, é um grau de cinismo ímpar. O que o Piperno está dizendo aqui com todas as letras não, é perfeitamente do jogo, o jus esperneandi. Vocês querem chorar, vocês querem gritar pacificamente? Pode, é democrático. Só não pode contestar que as regras do jogo já foram quebradas faz tempo. Mas é isso que as pessoas estão contestando. Elas estão dizendo o seguinte, eu não aceitei esse jogo porque ele foi sujo. Eles estão perguntando o seguinte, numa democracia e num processo com imparcialidade e lisura, pode ter censura? Pode ter prisão arbitrária? Pode ter ministro do Supremo, com base em artigo de regimento interno, virar polícia? Estado policialesco, imperador? Pode? Onde é que nas regras do jogo consta isso? Não mostra. Porque não é regra do jogo. É regra da cabeça do Alexandre. Pode esse grau de ativismo e partidarismo desses ministros que deixam o Lula chegar lá e dar tapinha no rosto deles e com Bolsonaro entregavam uma Constituição, que era o último exemplar, a gente sabe disso hoje, que eles perderam e nunca mais resgataram? Pô, isso é regra do jogo? Pode não ter contagem pública de voto, né, Constantino? Pode não ter contagem pública de voto? Pode. Vou chegar lá, Serrão. É da regra do jogo a soltura do Lula numa reinterpretação de prisão em segunda instância pela terceira vez em uma década, e depois torná-lo elegível com base num malabarismo patético. Anos e anos descobriu-se que o CEP estava equivocado. Considera-se um juiz suspeito, não pune o juiz. E outros 9 juízes e desembargadores não são suspeitos, mas atestaram a decisão desse juiz. Isso é regra do jogo? Ou isso é republiqueta, Estado policialesco, Alexandria e mundo pipérnico? Então, o que as pessoas estão na rua questionando não é eu não gosto do Lula, aí o Piperno bonzinho diz tudo bem, você pode ir pra rua dizer que não gosta do Lula. Não, palhacinho. O que as pessoas estão indo pra rua dizer é Piperno é um dissimulado e as regras do jogo já foram quebradas e eu não sou palhaço. E eu não tô achando graça de ser tratado como palhaço de circo. E nós não vamos deixar vocês levarem no grito dessa maneira. E as Forças Armadas estão atentas a isso, porque elas também não são pipérnicas. Então,
o processo todo opaco, sem transparência, que inviabilizou uma investigação por parte dos militares, que não concedeu o direito de teste dinâmico, de acesso ao código-fonte de 17 milhões de linhas. Falaram, entra aqui com um lápis e um papel e sai rápido. E análises estáticas. Isso é palhaçada. Então, veja, o povo está nas ruas para rir de um discurso falso, hipócrita, canalha, de que as instituições brasileiras estão funcionando perfeitamente e dentro das regras do jogo imparciais, o Lula ganhou. Ah, eu não gosto do Lula e eu vou lá protestar. Não é disso que se trata e ninguém aqui é palhaço. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5h34. Sejam muito bem-vindos, você que chegou agora. A gente está repercutindo um pouco as manifestações de terça-feira que vem. Sim, manifestações que acontecerão em todo o Brasil no dia da proclamação da República. Piperno, você me pediu a palavra? Bom, primeiro que a gente acabou de assistir mais um monólogo inescrupuloso de um cínico golpista antínico, né? Então é muito fácil. Ele só falta agora pedir com todas as letras, queremos golpe, né? Porque, vejam bem, eu fico até pensando em relação à capacidade política do presidente Bolsonaro, que primeiro ele é o primeiro governante da história em 100 anos, o primeiro presidente da história em 100 anos que tentou voltar ao cargo e perdeu. E veja, ele perdeu para um outro político que ficou preso de forma bastante discutível por 580 dias. Até porque já tiraram esse político do jogo em 2018. Mas voltou, depois de ficar preso 580 dias, Bolsonaro conseguiu perder para esse cara. É um negócio absurdo, né? Agora, é óbvio que a parte da população brasileira que foi enganada em 2018, ela não caiu de novo nessa chorumela, nessa ladainha e nesses contos cínicos e inescrupulosos de golpistas aí que fazem esse papel bastante constrangedor aí, de chapa branca. Você é um golpista com todas as letras. Eu quero voto. Você é golpista. Você só falta pôr na testa. Eu defendo o golpe. Sem adjetivações, por favor. Vamos elevar o nível do debate sempre, por favor. Eu também fui tema de muitas adjetivações antes aqui. Bom, mas de qualquer forma também, se eu jogar abaixo, eu não vou, claro, descer esse esgoto. O que eu quero dizer aí é o seguinte: fazer manifestação é do jogo, é lícito. Pedir golpe é coisa de jagunço político. E pedir VAR? Coisa de jagunço político. Isso é coisa de serrão. Isso é coisa de serrão, inclusive. Até porque você deu uma outra informação errada sobre os códigos-fontes, tiveram acesso e estava lá à disposição. Lembra que antes do primeiro turno deixaram à disposição de todo mundo. Eu acho que você não leu, inclusive. Eu acho que você não leu o relatório do Ministério da Defesa. Ah, mas aí que está o negócio. Eles não foram lá buscar no prazo, lembra disso? Estava lá, à disposição, é só a gente checar nos Googles da vida. Tenta reler o relatório. Agora, tem uma coisa, hein? Esse relatório da defesa é outra peça constrangedora. Aliás, me sugere muito mais a preocupação, a defesa com 6 mil empregos de militares que estão lotados no atual governo do que qualquer outra coisa. Meu Deus, está chamando os militares de... Vamos lá, Constantino. Meu Deus, não é a turma do PT que está querendo carguinho, não. São os militares. 6 mil empregos. 6 mil empregos.